Os 7 que decretam o destino eram o conselho dos deuses governante da Suméria. Eles seguiam o conselho dos deuses superiores e inferiores, mas faziam toda a decisão real e tomavam todas as decisões sobre como se desenrolaria o destino. Sua força era derivada da tabuinha do destino, criada por Enki. Nesta tabuinha estava inscrita a ordem do universo, as leis que governavam todos os aspectos da civilização, uma lei à qual até os próprios deuses se submetiam. Cada um provavelmente tinha uma cópia desta tabuinha, adquirindo progressivamente mais poder ao longo dos anos. À medida que evoluía, o governo incorporava alguns elementos democráticos, sem conflito interno e com equilíbrio uniforme de votos. Cada um deles tinha participação na determinação do destino, mas essa influência podia ser desigual e poderiam colocar parte de seu voto em qualquer questão que tivesse forte apoio dos outros. Isso, no entanto, não era garantido, e quando uma decisão era tomada, era vinculativa para todos, mesmo aqueles que discordassem antes da votação. Esse sistema permitiu a OS deuses voltarem sua atenção para os problemas enfrentados nas terras, tanto dentro quanto fora. Os samaritanos entendiam o primordial Deus do cosmos como a personificação dos céus, frequentemente declarado como tendo estado envolvido na criação do universo. Ele é descrito como o Pai, e seus descendentes são entendidos. Sua consorte, a deusa Ki, alimentou numerosos descendentes proeminentemente em Enlil, que é o primeiro texto samaritano mencionado como rei do panteão. Os reis da Suméria viam nele um direito semelhante ao seu de governar, um direito que trazia consigo a responsabilidade de boa governança, conforme estabelecido pelos deuses. Conseguiram manter a ordem contra o caos. A autoridade alta do cosmos distribuía funções sob ele, e ele compartilha semelhanças com muitos associados à luz do dia e aos céus, como o cananeu El. A Samarã posterior pensava que os poderes de An foram estabelecidos para encerrar a transferência entre temas comuns da fé samarana, constituindo narrativas. É então contado que ele reside no céu elevado, mantendo supervisão enquanto tem envolvimento direto nos processos. Podem interceder pelos adoradores, permanecendo o cosmos primordial, o progenitor e fonte de todos. Enlil é a chave para os ventos do destino. Assumiu o comando da realeza e é visto como o árbitro final. Os escritos contam que ele age para resolver disputas entre os deuses. Às vezes, ele é mostrado como aquele que aceita oferendas. Seu reino consiste naquilo que está acima e abaixo da terra, agindo com autoridade. Ele assume um papel muito ativo. Ao longo do tempo, a chave para a vida, incluindo os humanos, foi estabelecida por Enlil. Ele presenteou a humanidade, mostrando como fazer ferramentas agrícolas, escrever Kunum e construir o aparato da civilização, fornecendo às pessoas meios para ir além do estilo de vida nômade anterior. Os poderes divinos permitem que a prosperidade floresça e distribuem a autoridade conferida por Enlil. Os antigos reis da Mesopotâmia, proclamados na cidade-templo sagrado de Enlil, eram entendidos como sendo diretamente responsáveis perante Enlil. Os babilônios disseram que os elevados concedidos a Enlil envolvem tempestades, destruição e mal-entendidos. Ele trazia devastação com um coração bondoso, fornecendo abundância e supervisionando os elevados. A deusa Ninlil, destinada a Enlil, teve relações sexuais com ele antes de estar pronta, condenando esse ato como estupro no panteão. Ela realizou o ato contra sua vontade, esperando até agir para salvá-lo da morte no processo. Enki confiava em divinos que incluíam artes, e os samaritanos viam suas características definidoras da civilização. Criativa e verdadeira, Enki desempenhou um papel fundamental na vida. Ele é a extensão da água que nutre a terra. A água, referida no Acádio como sêmen, tem implicações metafóricas óbvias, fertilizando a terra para que pessoas, animais e plantas sejam abundantes. Enlil estabeleceu a agricultura, a música, a literatura e as artes. Sua sabedoria e magia divinas conectaram o humano ao divino. Os samaritanos invocavam sua pureza e limpeza em rituais mágicos para alertar contra demônios e fontes do mal. O deus Enki, embora os retratos acadêmicos modernos o mostrem perspicaz e travesso, era espirituoso e não malévolo, pregando peças assim que desejava.
ele criou uma estrutura compassiva e altruísta, oferecendo ajuda a AOS que viessem com corações sinceros, incentivando ainda a desenvoltura e o pensamento rápido, aproveitando ao máximo nossos dons criativos individuais e coletivos. Os samaritanos reconheciam as bênçãos de Enki na criatividade e engenhosidade. A compaixão de Enki é ilustrada no conto de Nima, que encontra propósito para deficientes criados pela conhecida Enyerak, a quem Nima conseguiu encontrar desprovida. Em essência, a história pretendia mostrar que todos têm um papel a desempenhar na civilização, mesmo que não seja justo excluí-los. A história ilustra a necessidade de estabelecer o bem-estar civilizatório. Nas linhas finais, Enki confortou Nima, encontrando propósito em sua criação. Sua segunda esposa, Damkena, morava na Represa Profunda. Kena é mencionada nos mitos como a mãe de Marduk, o panteão samaritano, e aquela que é ancestral de An, gerada por Namu, identificada com Tiamat na Babilônia. A união final formou a divindade padroeira da gravidez, protegendo crianças no útero e guiando-as após o nascimento. Ela protege as grávidas e, lamentavelmente, histórias alteradas distanciaram-se do significado original. Período que obtemos tabuinhas sobreviventes escritas pelos samaritanos. Os textos neossírios e acadianos distanciaram-se significativamente dos originais. A recente diminuição da Terra trouxe uma contraparte coigual divina, adorada como o espírito feminino. Selvagem no deserto, defendia o divino, descrita com um aspecto natural encontrado em um lugar que possa existir após responsabilidades. Ninag, retratado na União, reflete as energias cósmicas masculina e feminina, criando a raça humana junto com Nin-Hereg, concedendo a criação de Nana, a Lua. Niliu, a compreensão samaritana do calendário, foi inventado e projetado em torno das fases da Lua. Nana era reverenciada por conceder um olhar ao passado e aprender a marcação da passagem do tempo. Nanã, chamada de Sin no acádio, não tinha nada a ver com a concepção moderna de transgressão. Nanar Suan refletia as fases da lua, queimar anel de escuridão, brilhando quando necessário. Disse que Nanar ilumina o caminho na busca pelos mistérios. Ele tem gado e rebanho de vacas em formato crescente, referindo-se à analogia das estrelas como olhos brilhantes admirando o céu noturno. A duração do mês lunar de 29, 5 dias, aproxima-se do ciclo menstrual, e a menstruação cheia era celebrada no 15-degree dia lunar. Na época da lua nova, desce ao submundo para julgar os mortos, com julgamento benevolente. A grande senhora Ningal dos Juncos era adorada. Seus filhos incluíam Utu, Sedu e Namuro, amplamente falados nas tábuas antigas. Ninurta representa outro domínio, amor e romance. Ele representa o sol, permitindo a existência do calor radiante que faz crescer a abundância. Animais, distribuindo e designando-se arauto, proclamava preenchendo e vendo lugares escuros, expondo falsidades e enganos. Verdade e justiça cuidavam para que contratos fossem cumpridos e obrigações respeitadas, governando os acordos em todos os estratos da sociedade, desde comerciais até tratados entre nações. Brilhando, ele iluminava a verdade e a justiça, funcionando como o legislador da sociedade. O rei Eramo emitia decretos de equidade, esforçando-se para aparecer como modelos de justiça e ordem, permitindo que a desigualdade incorreria na ira divina. Utu, o astuto, dava devoção presente, revelando o futuro ao fornecer respostas corretas através de leituras. Ele assumia os assuntos, intervindo para garantir que a justiça fosse aplicada e participava da descida do sol ao oeste, onde decretava o julgamento dos mortos no submundo. Inanna ou Ishtar era uma das divindades mais reverenciadas, especialmente nos círculos wiccanos e dionisíacos. Sua personalidade, talvez uma deturpação da original, combinava ambição e velocidade juvenil. Inanna era complexa e multifacetada, conquistando oração e exaltação. Conhecida por sua paixão e amor romântico, ela incorporava uma sexualidade ardente e assumidamente liberada. Como protetora das trabalhadoras do sexo e da causa da sexualidade marginalizada, ela também era uma jovem guerreira, lutando ferozmente por suas causas. Ela varria tudo à sua frente com uma raiva assustadora, como atestado em longos hinos de louvor.
Conquistando templos e cercos, ela destruiu o Monte Ebea com a vontade de An. As pessoas rezariam por seu sucesso, famosa por ser cabeça quente e ambiciosa, capaz de destruir o que fosse necessário para garantir suas conquistas. Em seus atos, ela estava intimamente envolvida na concessão da morte e na guerra, unindo-se aos sincréticos Vênus, estrela da manhã e da noite. Inanna viajou e voltou, conhecida por sua descida ao submundo em contos da mitologia samaritana, buscando conquistar sua irmã Ereshkigal. Após ser presa, ela cria 2 seres andrógenos para recuperar a água da vida e resgatá-la. O pastor, na versão samaritana, tentou resgatá-la, mas acabou cedendo a Dumuzid, que passaria metade do ano no submundo, provocando a mudança das estações. Espero que tenha gostado dessa revisão superficial. Recomendamos verificar os vídeos de referência relacionados listados. Aproveite as apresentações sobre os Anunnaki. Queremos transmitir nossa sincera gratidão à audiência pelo apoio. Caso ainda não o tenha feito, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser alertado sobre novas postagens. Lembre-se, as verdades muitas vezes começam como blasfêmias.